16 até o versículo 18. Vamos à leitura da palavra. A palavra diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior, ele se renova dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem, elas são eternas. Amém? Vamos orar para a gente começar. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graça, ó Deus, por esse momento, por mais um culto abençoado na tua presença, ó Deus. Pedimos que o Senhor, ó Pai, esteja direcionando essa palavra possa vir de encontro ao nosso coração, à nossa mente, possamos estar absorvendo, ó Deus, aquilo que venha nutrir a nossa fé, venha nutrir a nossa vida espiritual. Ó Deus, que nada venha a tirar a nossa atenção, que nada venha, Senhor Deus, ser mais importante do que esse momento de nos alimentar. Já tivemos uns louvores muito abençoados, tempo de oração, agora é o tempo da palavra, ó Deus, que o teu Espírito Santo possa estar nos aquietando a nossa mente e o nosso coração, para que o Senhor possa falar claramente às nossas vidas e possamos, ó Deus, sair daqui mais com um pouco da palavra do Senhor em nossos corações, em nome de Jesus, que nós te oramos, agradecemos. Amém? Amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos? O tema da mensagem eu já coloquei no grupo. Nós vamos falar sobre a esperança. Nossa esperança é o Senhor. Ele é a nossa esperança. E com essa esperança que nós temos no Senhor, nós temos algumas recompensas, não é? Haja vista, irmãos, o momento que estamos vivendo, muitas pessoas aí ao redor do mundo, elas não têm mais esperança. Elas perderam a esperança. E isso não é privilégio apenas daquelas pessoas que não conhecem a palavra do Senhor. Infelizmente, isso é uma causa que tem chegado também ao povo de Deus. Isso tem a comunidade de Deus que, algumas vezes, né, tem perdido o norte aí, tem se deixado levar pelas circunstâncias e acaba que quase que perdendo as esperanças, fica sem esperança. E nós atribuímos isso, irmãos, às pessoas que se dizem cristãs e que estão aí a ponto de perder a sua esperança, nós atribuímos isso ao desconhecer a palavra do Senhor. É através do conhecimento, é através da busca da palavra do Senhor, que nós ganhamos a nossa fé, nós aumentamos a nossa fé e aumentamos a nossa esperança em Deus, que tudo pode, que tudo faz e que não nos compara e que sempre está conosco. E é essa palavra que o apóstolo Paulo ele traz aos irmãos ali da cidade de Corinto, e a igreja estava passando também por um momento de frieza espiritual. A igreja estava enfrentando um momento de distanciamento do Senhor. As pessoas estavam se envolvendo em outras situações, em muitos problemas, muitas dificuldades, onde estava saindo da presença de Deus, e quando nós nos afastamos, nós começamos a perder, né, a ter algumas perdas, e uma dessas perdas é exatamente a falta da esperança no Senhor, né? Mas devemos conhecer a Deus. Primeiro, nós precisamos saber a definição de esperança. A esperança é um sentimento de quem acredita que vai conseguir o que quer. É acreditar, é ter fé, é não desistir. Então, nós temos essa esperança, nós que confiamos no Senhor. E a nossa esperança, ela precisa ser o Senhor. Amém, meus irmãos? Amém.
E nós tiramos aqui do texto algumas lições que nós podemos aplicar nas nossas vidas, lições que nós aplicamos no nosso dia a dia, na nossa caminhada cristã. E uma das lições que nós aprendemos nesse texto é que nós, através da esperança que nós temos no Senhor, nós vencemos a morte. E a morte, ela não tem mais nenhum poder sobre nós. Tá? E você pergunta, então quer dizer que nós não vamos mais morrer? Não, irmãos, não necessariamente isso. Todos nós, enquanto estivermos aqui, enquanto estivermos nesse corpo, nós iremos sim passar pela morte, experimentar a morte física. A não ser que nós, como nós estamos, alguns dizem que nós somos a geração. Se nós estivermos aí, fomos arrebatados pelo Senhor, então vamos experimentar a morte, mas enquanto não, iremos, sim, experimentar a morte física. Mas, irmãos, o que a palavra fala e o que ela nos mostra, a partir do versículo 16, que nós vencemos a morte, quando nós passamos a ter essa esperança em Deus, a palavra diz, por isso não desanimamos. Se nós olharmos o contexto do texto que nós estamos lendo, do capítulo 4 de 2 Coríntios, lá no versículo 13 do capítulo 4, o apóstolo Paulo diz assim, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Ora, irmãos, a esperança ela tem a ver com fé. E a palavra está falando, o texto está envolto, está envolvido em fé. Então, essa esperança na fé fala desse Espírito, do Espírito Santo que habita em mim e em você. E esse Espírito é que nos conduz, é quem nos leva a uma fé e uma esperança no Senhor. E quando essa fé está junta, está interligada com o Senhor, então nós temos essa certeza e essa graça que a morte, na verdade, é apenas um momento. Olhando para as pessoas que não têm essa esperança e que não têm Cristo, a morte é o fim. Para o cristão, a morte não é o fim. E veja aí o versículo 14. Sabendo que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Amém? Aquele que ressuscitou, ele nos ressuscitará. E isso é onde está apoiada a nossa fé e a nossa esperança, que a morte, ela não tem mais poder sobre nós. Não tem mais poder sobre o cristão. Ela não vence mais o cristão, e o cristão verdadeiramente não tem aquele medo, né, de morrer e tudo acabou. Não, irmãos, nós temos medo da morte. O próprio Cristo, ele temeu a morte ali no jardim do Getsêmani. Quando ele estava ali, ele estava orando e falando com o Pai, e ele disse, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. E ali nós precisamos entender que Jesus estava no momento onde ele era carne, onde ele sabia o que viria pela frente, onde ele sabia o que iria enfrentar, e naquele momento ele estava orando ao Pai, pedindo se possível fosse, mas precisava se fazer a vontade do Pai. Então, ao enfrentar esse momento, o momento do confronto, onde o homem carnal passa por esse momento do enfrentamento, da morte física, é um momento muito tenso. E nós, na verdade, não estamos acostumados com isso, não é? Porque nós fomos criados, sabemos, através da palavra, para viver eternamente. Mas, pela desobediência do homem, ali no Jardim do Éden, pela queda do homem, a desobediência do homem com Deus, então o homem perdeu essa condição de vida eterna e passou a ser carnal, como todos os homens. Então, a partir daí, o homem deixou de viver eternamente e a morte passou a fazer parte da humanidade, coisa que até hoje, irmãos, nós não conseguimos nos acostumar, apesar de saber de tudo isso, nós não nos acostumamos com isso. Né? A esperança que nós temos é que essa morte física, ela é apenas uma passagem, um tempo. Né? Vamos ver o que a palavra diz aqui, irmãos, em João, no capítulo 5. João, capítulo 5, no versículo 24. Olha o que a palavra diz, irmãos.
Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Amém, irmãos? Amém. Quem ouve a minha palavra, nós ouvimos. Quem crê naquele que me enviou, nós cremos, irmãos. Nós temos essa esperança, nós temos essa fé. Ele diz: tem, não terá. Tem, está no presente, nós já temos. A vida é eterna. Não entra em juízo, mas passamos da morte para a vida. É essa a esperança que nós temos, irmãos. É isso que nos deixa, que nos mantém vivos nessa certeza do Senhor, onde a morte, ela perdeu toda a sua soberania, todo o seu poder sobre nós, o povo de Deus, os servos de Deus. Nós nos fortalecemos no Senhor, porque o Senhor é a nossa força. E a palavra diz: mesmo, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior, ele se corrompa, né? Mesmo que o nosso homem exterior, ele se corrompa, contudo, o nosso homem interior, ele se renova de dia em dia, a cada dia. Mesmo que esse corpo, a cada dia que passa, nós chegamos mais próximos. Mesmo que esse corpo ele sofra a degradação do pecado, é o dia que o Senhor vai nos resgatar, mas o nosso espírito, irmãos, a palavra do Senhor diz que se renova dia a dia, que se renova a cada momento. Amém, irmão? Que coisa maravilhosa, que coisa boa, que esperança, que palavra nós podemos ter através da palavra do Senhor. Irmãos, vamos para 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 53. Olha o que a palavra diz. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? E o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Irmãos, nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Amém, irmãos? Então, a palavra do Senhor, ela nos mostra que não existe mais essa força sobre nós, não existe mais esse poder que afeta tanto a humanidade. As pessoas estão aí, irmãos, eu ouvi outro dia uma frase, né, que estão postando muito aí nas redes sociais, em que eles dizem o problema não é morrer com o vírus, né? O problema não é morrer com o vírus. O problema é para onde você vai depois que você morre. Esse é o problema, meu irmão. O grande problema não é o vírus que está aí matando muita gente, dizimando famílias e muitas outras coisas, humanidade. O problema é qual a esperança que nós temos. O vírus, ele vem e com seu papel, mas nós temos a nossa esperança no Senhor, que mesmo que o vírus nos leve, ou leve algum parente nosso, mas que se nós estivermos ancorados, se nós estivermos com a nossa confiança no Senhor, essa esperança está no Senhor, a palavra do Senhor nos mostra, a palavra do Senhor nos garante que a morte não tem poder sobre nós. Amém? A morte não tem nenhum poder sobre nós, ela perdeu a sua autoridade. É o Senhor que nos conduz, é o Senhor que nos dá graça. Nós temos essa esperança que o Senhor já nos resgatou. Amém? Lá, quando Jesus, irmãos, ele ressuscita Lázaro, ele dá uma prévia, ele mostra ali um momento do que será a ressurreição.
de como será a nossa restauração do corpo ali que está que nós vimos ali em 1 Coríntios, capítulo 15, que ele diz que quando esse corpo corruptível passar pela incorruptibilidade, ou seja, deixar de se corromper, deixar de passar por essa situação. E nós vimos ali que no episódio, na história de Lázaro, quando Jesus ele chega ali no túmulo para ressuscitar, já são 4 dias, já fazem 4 dias, e os que estão ali, as próprias irmãs, né, Marta e Maria, elas dizem, Senhor, já cheira mal, já são 4 dias, e nós podemos ver ali, irmãos, em nome de Jesus, para a glória de Deus, quando Jesus dá a palavra, Lázaro vem para fora, Lázaro sai, irmãos, e o corpo dele está sã. Nós sabemos, irmãos, que depois de 4 dias, a matéria ela começa a se decompor. O corpo entra em decomposição, já está deteriorado. Mas nós vemos ali que quando o Senhor dá a sua palavra, Lázaro ele sai para fora. Irmãos. Lázaro ele está ali sã, ele está salvo, o seu corpo está perfeito. Jesus estava mostrando ali como será toda essa situação. O nosso corpo será restaurado, nós seremos transformados, porque nós temos essa esperança em Deus. Esse corpo, essa matéria, ela deixa de existir, mas como a palavra do Senhor diz aqui no versículo 16 de 2 Coríntios, capítulo 4, o texto que nós estamos lendo, ele diz, mesmo que esse corpo, ele se corrompa exteriormente, o nosso corpo interior, ele vai se renovando, ele vai se restaurando, e a palavra diz ali, em 1 Coríntios, capítulo 15, nós seremos como ele é, nós seremos um corpo de glória, restaurado, transformado. Amém, igreja? Amém, meus irmãos? Então, a morte, ela não tem poder, nenhum poder sobre nós, porque nós temos essa esperança no Senhor, nós temos essa graça com o Senhor, e Ele nos dá essa esperança, esperança da bondade, da restauração, da renovação, em nome de Jesus. Amém? A outra lição que aprendemos no texto é que ele fala no versículo 17 sobre as adversidades da vida, sobre as lutas e todas as circunstâncias que nós enfrentamos. E nós sabemos, irmãos, que enquanto estamos nessa vida, nós passamos por muitas dificuldades, nós passamos por muitas lutas. Lá em Eclesiastes diz que o que sofre o justo, sofre o ímpio. Circunstância de uma vida cheia de obstáculos, de lutas, de dificuldades. O apóstolo Paulo passa por diversas situações em suas vidas de tribulações, passa por diversas situações de lutas, de tempos ruins mesmo. E ele junta isso aí, ele fala que é uma leve e momentânea passagem. É algo leve. E será, irmãos, que nós, como povo de Deus, como servos de Deus, que temos essa esperança no Senhor, nós podemos aqui copiar essas palavras, nós podemos aqui falar essas mesmas palavras que o apóstolo Paulo está falando aos irmãos de Coríntios, e essa era a intenção do apóstolo Paulo quando escreveu à igreja, que os irmãos tivessem essa consciência, que mesmo as perseguições, as lutas, as dificuldades, ele diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação. Podemos afirmar hoje, irmãos, que a nossa tribulação é leve, que a nossa tribulação é momentânea. Muitas vezes, irmãos, nós encontramos, por isso que eu falei no início, que muitos irmãos na fé, eles estão aí perdendo, querendo, a ponto de perder essa esperança que nós temos no Senhor. Porque muitas pessoas, irmãos, infelizmente, muitos cristãos, eles chegam ao ponto de dizer, situação difícil, momento difícil, será que nunca vai acabar? Será que isso nunca vai ter um fim? E às vezes a pessoa está desempregada, está passando por uma situação complicada, está em situação em casa, com a família, aconteceu alguma coisa, é momento de enfermidade, de luto, de tudo isso que estão à nossa frente. E muitas vezes as palavras do cristão é exatamente essa, é dizer, será que essa situação nunca vai passar? O meu fardo está muito pesado, a minha cruz é muito pesada, colocar uma cruz muito forte sobre mim. E aí nós perdemos essa noção, nós perdemos
a esperança, nós perdemos o olhar, porque a Paulo está dizendo a nossa leve e momentânea tribulação. Então, é algo que nós olhamos e precisamos ter essa visão, a mesma visão que o apóstolo Paulo teve, a mesma visão que o Senhor passa por nós, para nós, mesmo que Jesus passou por discípulo, quando ele disse ali em João capítulo 16, que no mundo nós íamos enfrentar essas situações, essas lutas, mas nós íamos vencer, nós íamos passar por ela, nós íamos vencer os obstáculos, e a igreja precisa atentar por isso, a igreja precisa despertar para isso. Amém, meus irmãos? Vamos para 1 Coríntios, capítulo 4. 1 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 11. Vamos dar uma olhada aqui, 1 Coríntios 4, do 11 ao 13. Veja aí a declaração do apóstolo Paulo. Ele diz: até a presente hora sofremos fome, sede, nudez, e somos esbofeteados e não temos morada certa. E nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos, quando somos injuriados, bendizemos, quando perseguidos, suportamos, quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerado lixo do mundo, escória de todos. Veja, irmãos, que apóstolo Paulo, em nenhum momento ele ameniza a sua situação, em nenhum momento ele menospreza o seu sofrimento, em nenhum momento ele deixa claro na palavra de Deus as situações que ele enfrentou, as lutas e as dificuldades. E ele se considera aqui lixo do mundo, escória de todos, sofrendo todas essas situações, mas quando nós voltamos para a palavra, quando ele está aconselhando os irmãos, quando ele está voltando a sua esperança para o Senhor, ele diz porque a nossa leve e momentânea tribulação. Ele diz, tudo isso é leve, tudo isso é passageiro, tudo isso vai passar, tudo isso vai acabar. Porque a nossa esperança é Cristo, a nossa esperança é o Senhor. Vale a pena? Sim, vale a pena. Tudo isso, o mundo não, irmãos. O mundo aí sem Deus, eles passam por essas dificuldades, essas lutas, e eles choram, entram em depressão, não tem não a perspectiva de futuro. Por quê? Porque eles não têm a quem se apegar, eles não se voltam para a palavra de Deus. E tudo que nós estamos vendo, e tudo que nós estamos enfrentando, nós olhamos, irmãos, Deus falando com o homem, em todos os sentidos, em todos os momentos. Se Deus está falando com ele, está falando com o mundo, para o mundo se voltar para Deus, para que o mundo tenha esperança, para que o mundo possa olhar para o Senhor. Em meio a todas essas lutas, essas dificuldades, o apóstolo Paulo, ele não reclamava, ele não murmurava, mas ele estava ali glorificando ao Senhor, porque ele tinha uma esperança, e essa esperança, essa fé, essa certeza, ela estava baseada no Senhor, e a nossa esperança, ela precisa ser o Senhor nosso Deus, irmãos, de que isso aqui é passageiro e que nós temos algo muito mais valioso nas nossas mãos e no nosso coração, que é a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Outro texto que nós olhamos aqui, 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. A palavra diz assim: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medidas, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigo de rios, em perigos de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes,
em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e em nudez. Olha aí, irmãos, o relato de um homem que deu a vida pelo trabalho, pelo evangelho, e mesmo fazendo todo esse relato, e mesmo mostrando toda essa situação em que ele enfrentava, e mesmo fazendo toda essa relação, esse homem ele não perde a esperança. Assim como eu e você não podemos perder a esperança, meus irmãos. Assim como eu e você precisamos enfrentar as dificuldades, as circunstâncias de peito aberto, olhando sempre para o autor e consumador da nossa fé, não podemos deixar que as circunstâncias nos leve, nos engane. Amém, meus irmãos? A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Paulo disse, ele produz, ele vai gerar, ele está gerando um eterno peso, algo que é mais valioso, algo que é incomparável. Ele diz, um eterno peso de glória. Acima, ele diz, não tem como comparar, não tem o que se compare. O que nós passamos aqui não tem o que se compara quando nós olhamos para a glória de Deus, quando nós olhamos o porvir. A nossa esperança, irmãos, precisa ser no Senhor, precisa ser em Deus, precisa ser na graça de Deus. E eu quero que você olhe comigo Romanos capítulo 8, eu acho que a Mariana não tem, Romanos capítulo 8, versículo 18, e a palavra diz assim, porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar a glória a ser revelada em nós. Olha que maravilha, irmãos. Não tem como comparar. Irmãos, então, qual o objetivo, qual o resumo que o apóstolo Paulo faz, escrevendo aos irmãos aqui de Corinto? Qual o resumo que ele faz? Ele diz, olha, quando vocês estiverem passando por todas essas circunstâncias, quando vocês estiverem passando por todos esses problemas, eu quero que vocês parem um pouco e vocês façam uma comparação do que é bom pelo melhor, do que é melhor pelo excelente. Foi assim que o apóstolo Paulo viu tudo, foi assim que ele encarou, irmãos, toda essa situação. Eu digo uma coisa para a igreja nessa noite, irmãos, a igreja do Senhor só pode passar e só pode suportar todo esse peso, toda essa angústia, todas essas circunstâncias e tribulações que temos aqui nesse mundo, esse mundo tenebroso, se a nossa esperança for o Senhor. Se a nossa esperança estiver em Cristo, meus irmãos, de outra forma, de outra maneira, não tem como nós avançarmos, não tem como a igreja avançar, porque a igreja morre, porque o povo se acaba. Nós precisamos comparar com tudo isso está acontecendo. É por vir. Precisamos comparar o tempo, nós precisamos comparar o que o Senhor tem preparado para cada um de nós, quando Ele diz, eu vou preparar lugar, eu vou preparar morada, e quando eu preparar essas moradas, eu venho buscar a igreja para que onde eu estou, estejais vós também. Irmãos, isso é o que deve mover a nossa vida cristã, é o que deve mover o nosso dia a dia, é o que nós devemos olhar para aquilo que está por vir, para a graça de Deus, para a glória de Deus, para a bondade do Senhor em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus é muito bom, irmãos. Deus é maravilhoso em nossas vidas. A águazinha. Outra lição que nós aprendemos no texto, esse texto da segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, está no versículo 18, e a palavra fala que nós devemos viver por fé e não por vista. E aí que eu estava falando do louvor, que nós cantamos por último aí, que esse louvor ele retrata exatamente o que nós estamos falando aqui, que nós devemos viver pela fé. O que nos move, o que nos movimenta dia a dia é a fé, e não as circunstâncias, e não o que está ao nosso redor, e não o que está acontecendo agora, meus irmãos. Quero dizer uma coisa para os irmãos, olha, nós achamos, né, nós olhamos para o momento que estamos enfrentando agora do vírus, e aí
muitos dizem, nunca mais vai voltar ao normal, as coisas vão ser sempre assim. Eu quero dizer para você, meu irmão, que se nós observarmos a história, essa não é a primeira vez que acontece uma situação dessa. Não é a primeira vez que o mundo enfrenta uma circunstância dessa, irmãos. Olha, há muito tempo atrás, há séculos atrás, apareceu uma pandemia muito semelhante a esse que nós estamos enfrentando, chamada de peste negra. Olha, a peste negra foi algo assim que veio e que foi uma devastação muito grande. Cerca de um terço dos povos da Europa foram dizimados. Essa pandemia, ela durou muito tempo. E como também está acontecendo agora das variantes, também acontecia muito quando o povo pensava que estava acabando, ela voltava com mais força. Então, isso foi se agravando por tempos e tempos, muito tempo. Mas acabou, passou. Toda aquela geração morreu. Morreu, ou muitos morreram do vírus e outros morreram porque tinham que morrer mesmo, morreram pelo tempo. Depois da peste negra, muito tempo depois da peste negra, irmão, apareceu a gripe espanhola. E a gripe espanhola, ela durou 2 anos. E também o povo achava que nunca ia acabar. E eu quero dizer para a igreja que se nós tivermos esperança, se o Senhor não voltar, né, que muitos falam que nós vivemos a geração do arrebatamento, o que eu digo para a igreja, se Cristo não voltar, talvez daqui a uns anos nós estaremos contando essas histórias para os nossos netos, ou os nossos filhos estão contando para os seus netos, ou os seus filhos contando para os outros filhos. Ou isso será uma questão aí das provas do Enem, da escola. Porque o tempo ele não para, o tempo ele segue o seu caminho. E a igreja precisa ter essa visão de que nós não podemos estar presos ao tempo. Nós precisamos ter uma visão muito mais ampla, muito mais à frente. Olha o versículo 18, o que a palavra diz? Não atentando nós nas coisas que se veem. Por quê? Mas aqui não se veem. Porque as que se veem, elas são temporais. Isso aqui é um tempo, é uma coisa que tem limitada, que tem o seu tempo determinado. Mas nós devemos estar olhando para as coisas eternas. Nós devemos ter o nosso olhar na eternidade, meus irmãos. Sim, como sempre tenho falado aqui, não esquecer de viver o momento da igreja orar pelos que estão enfermos, da igreja estar sempre intercedendo por aqueles que necessitam. Mas a igreja, de forma nenhuma, irmãos, pode prender o seu olhar e as suas convicções e dizer que tudo acabou, que está acabado e que não tem mais jeito para nada. Não, irmãos. Nós temos um Deus que não perde controle nada. Nós temos um Deus que ainda cuida do seu povo e da sua igreja. Nós, como servos de Deus, irmãos, não podemos olhar simplesmente para o tempo que parou, para as coisas que estão aqui, as circunstâncias ao nosso redor, não pode reger a nossa vida. A nossa vida é movida por fé, como nós estamos sempre repetindo aqui, falando. A nossa vida, ela precisa estar de acordo com a palavra de Deus. Meus irmãos, a igreja só vai perder essa esperança e a igreja só vai estar voltada com o seu olhar para as coisas temporais, para as coisas que se veem, quando ela perde o sentido de vivenciar a palavra. Muitos que se dizem cristãos, irmãos, que não têm uma vida cristã prática. Muitos que se dizem cristãos, que estão se revelando hoje, que estão saindo, estão se desviando, estão frios espiritualmente, porque não têm uma vida cristã clara, básica, vivenciada na palavra. Essas situações, quando acontecem, como está acontecendo hoje, a pessoa não suporta. Quando vem a peneira mais fina, acaba não passando por ela.
Porque nós, como servos de Deus, nós não devemos apenas professar que somos cristãos. Não. Nós precisamos declarar e nós precisamos vivenciar a nossa fé nesses momentos. Mostrar aquela pessoa que está ali, muitas vezes com o seu parente, à beira da morte, dizer que há uma esperança para ele se ele aceitar a palavra. Há uma esperança para ele e há uma esperança também para aquela pessoa. E que isso aqui não acaba aqui, que nós temos uma vida com Deus, nós temos uma vida com Cristo, nós temos uma vida eterna. O problema, irmãos, é que nós olhamos muito para as coisas que estão aqui, nós olhamos muito para os que estão ao nosso redor, nós nos detemos muito nos telejornais, o que as revistas dizem, os jornais, a internet, nós nos deixamos levar, nós nos deixamos conduzir por isso, irmãos. Nós precisamos nos voltar para a palavra, nos voltar para o Senhor. E é essa palavra, dia a dia, através das nossas orações, dos nossos encontros com Deus, de estar conectado com um irmão ou com outro, que nos fortalece a cada dia, irmãos. Senão a gente não suporta. Senão o nosso olhar continua sendo aqui baixo, um olhar baixo. Não, você sabe por quê que a Bíblia, a palavra do Senhor, nos compara sempre com a águia. Lá em Isaías 40, ele nos compara com a águia. E em Provérbios, ele fala muito sobre a águia. A águia é uma ave, irmãos, que ela voa, tem voos altos. Ela não tem voos baixos. O seu olhar está sempre acima das nuvens. O seu olhar está sempre à frente. E nós precisamos ser como a águia. Nós precisamos ter exemplos de cristãos que buscam a palavra, que se alimentam dessa palavra, e que essas circunstâncias, essas coisas que estão ao nosso redor, nós nos abalamos com as notícias, nos abalamos com o que acontece, mas não podemos deixar que isso tire o nosso centro. E o nosso centro é a palavra de Deus, é a nossa fé, a nossa esperança no Senhor. Amém, irmãos? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, irmãos. A palavra, olha o que a palavra diz. 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Olha aí, irmãos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, nós temos presenciado, nós temos vivenciado que a esperança de muitos, ela tem se limitado apenas a essa vida. A conversa que nós escutamos é, morreu, acabou. Morreu, já era. Não, irmãos. Nossa esperança não se limita a isso. Nossa esperança, ela se limita ao Senhor. Nós não somos os mais infelizes de todos os homens, pelo contrário. Nós somos os mais felizes de todos os homens. Nós somos felizes, nós estamos alegres, como diz o salmista ali no Salmo 126, no versículo 3, que é o nosso salmo, o nosso tema, né? Ele diz: grandes coisas tem feito o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Amém, irmãos? E uma das grandes coisas que o Senhor tem feito por nós, e uma das grandes coisas que o Senhor tem abençoado nossas vidas, é com essa esperança viva. E isso tem deixado a igreja alegre. E isso tem fortalecido a igreja, fortalecido a nossa fé, faz com que possamos ter passos firmes, nossos pés na rocha, em meio a todas essas circunstâncias e situações que estão ao nosso redor. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Vamos a outro texto, tem Mateus capítulo 6, a partir do versículo 19. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 19, você pode acompanhar comigo, a palavra do Senhor vai dizer assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Amém, irmãos? Onde está o nosso coração? Onde está a nossa esperança? Nos valores terrenos? Nós vimos aí, irmãos, muitos empresários
dia a gente acompanha pessoas, o vírus não escolhe classe social. Aí nós vimos aí, nós acompanhamos desde o início dessa pandemia, dessas situações, empresários, pessoas que tinham recursos, pessoas que podiam, né? E que não puderam fazer nada pelas suas vidas. Eu soube de um relato de um homem muito rico, que uma pessoa da sua família estava com o vírus e ele chegou no hospital e ele disse, olha, não importa o valor, eu quero que você salve a vida dele e pode cobrar o quanto cobrar, não importa para mim. E o médico olhou para aquele homem e disse, olha, eu vou quebrar um galho, eu vou tentar resolver alguma coisa, mas a cura não depende de mim, a cura depende de Deus. Então, meus irmãos, nós podemos ver que os valores desse mundo, os valores acumulados, eles irão ficar, eles irão se perder. Mas a palavra do Senhor diz que nós precisamos acumular tesouros no céu. Como, irmãos? Vivenciando a palavra, ter uma vida que vale a pena viver diante do Senhor, não olhando para as coisas que estão ao nosso redor, nos guiando pela palavra do Senhor, não olhando para o que está aqui, porque é temporal, mas as coisas que são eternas, aquilo que move as nossas vidas, o cristão, irmãos, os nossos pés estão na terra, mas o coração do cristão ele deve estar no céu, ele deve estar no Senhor, ele deve estar alicerçado na palavra do Senhor. A nossa esperança, de forma nenhuma, ela pode fugir daquilo que o Senhor tem preparado para nós, que é a grande esperança da vida eterna. Amém, irmãos? Eu quero terminar aqui com esse versículo que está em Filipenses, no capítulo 3, e com esse versículo a gente encerra aqui nosso estudo. E a palavra diz assim, irmão, Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 19 até o 21. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. A glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria, ela não está aqui. A nossa pátria, ela está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até insubordinar a si todas as coisas. Amém, igreja? Amém, irmãos? Que maravilha, irmãos! Que notícia boa! Que coisa maravilhosa! Como o Senhor tem cuidado da sua igreja, irmãos. Precisamos ter essa certeza. Precisamos ter essa fé. Precisamos, irmãos, ter essa esperança que a nossa pátria, ela não é aqui. Nós estamos aqui passando um tempo, o Senhor já falou várias vezes na palavra, e nós precisamos da palavra. Quando ele atentando nós nas coisas, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem elas são eternas. Nós precisamos abrir mais os nossos olhos espirituais, enxergar mais além, ir mais além daquilo que o mundo está nos mostrando através da palavra de Deus. Amém, igreja? Pastor Edson. A nossa jornada, quero dizer, a nossa jornada, irmãos, até a Jerusalém celestial, para a glória. Amém? E abençoado sua vida e o seu coração. E quero orar agora para a gente estar encerrando esse momento. Muito agradecido por estar junto, por estarmos compartilhando. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus,